Pronto, pronto. Voltamos aí para o nosso segundo momento, tá certo? Eu espero que vocês tenham aí tomado aquela aguinha e estejam preparadas agora, preparados para muito conhecimento, tá bom? Não tem nada não, isso é gripe. Vai calçar um chinelo. Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou continuar o compartilhamento dos meus slides para que vocês anotem o que vocês estiverem aí com dúvidas, tá certo? Que isso, gente? Cadê meus alunos? Apareceram. Não, essa blusa tá limpa. Vamos lá, gente. Então... Tá dando aula, tá vendo não? Pronto, deixa os dois parar de conversar, que aí eu continuo. Gente, olha só. O Simple Past, como eu estava dizendo para vocês, ele é um tempo verbal utilizado para frases no passado, certo? Só que é o seguinte, o Simple Past, ele é usado quando essa ação do passado aconteceu lá atrás e não traz nenhuma influência nos dias atuais, certo? Por exemplo, eu fui para tal canto ontem, acabou. Eu fui ontem e hoje eu não estou ainda, ou não tem nenhuma influência dessa minha ida. Não tô falando aí. Vamos lá, meus amores, vamos lá. Continuando, desculpa aí, tá? Então, qual é a diferença entre o Simple... Olha a janela. Olha a janela onde está, no meio do slide. Isso é para me matar. É, de raiva. Qual é a diferença entre o Simple Past e os outros tempos verbais? Porque a ação dele ficou lá atrás. Diferentemente de outros tempos verbais que também são construídos no passado, mas que a sua ação tem uma influência nos dias atuais. Você vai ver já já. Bom, então eu tenho aqui no Simple Past a divisão entre os verbos, certo? Para nós, falantes de língua portuguesa, é bem complicado. Por quê? Porque quem nasce, né, falando inglês, já nasce aí com esses verbos no presente, passado, futuro. E a gente, para aprender como é que fica? Complicado, né, amores? Mas tudo vai da base do seu esforço, do seu sacrifício, certo? Da sua... como é que eu posso dizer? De você ter aí essa determinação em estudar, obviamente, tá? Então, vamos lá. Verbos regulares e irregulares. Essa separação você só vai ver justamente no Simple Past. No presente você não vê, no futuro você também não vê, tá? Mas no Simple Past você tem essa divisão de tempos verbais, essa divisão de verbos. Eu tenho verbos regulares, aonde para que eu construa uma frase eu preciso de um tipo de regra, e eu tenho os verbos irregulares para quando eu for construir uma frase também, eu use outro tipo de regra. Então, vamos entender, vamos recordar. Os verbos regulares têm essa nomenclatura, têm esse nome, por quê? Porque quando nós vamos construir frases no passado, nós colocamos ed, certo? Ed. E essa lista, esses verbos regulares, eles não estão nos livros didáticos de inglês. Você pode observar aqui no nosso livro do Sistema Farias Brito e em todos os outros, você não encontra lista de verbos regulares. Você encontra lista de verbos irregulares, tá? Regulares, não. Mas a internet, ela nos dá essa possibilidade de ver essa lista, ok? Deixa eu pegar aqui no livro, é a partir do 9º ano, I'm sorry. Eu estava procurando aqui no livro do 8º, eu acho. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Apesar que eu já mostrei várias vezes, certo? Essa lista dos verbos regulares, elas têm aqui em qualquer livro didático da língua inglesa, certo? Só que só tem os irregulares. Os regulares, você que se vire para encontrar, você que se vire para
ver, mas a internet nos traz, esqueci, não tive paciência para procurar. A internet nos traz essa lista dos verbos regulares também, então vai da sua vontade em observar, em estudar e ver quais verbos são regulares ou irregulares, tá? Bom, eu tenho aqui, a primeira linha são frases na forma affirmative, na segunda linha são negative, na terceira linha são interrogative, na quarta linha são as short answers e na última linha é a questão do WH questions, tá? Perguntas aí com WH. Então, observe aqui comigo, olha. I worked with friends. I worked with friends, tá? Eu trabalhei com amigos. We went to Brazil on vacation. We went to Brazil on vacation. Se você for procurar a escrita desses verbos, certo? O verbo worked nessa frase, na verdade, ele se escreve to work. Ele está como to work no infinitivo. Então, para o simple past, eu coloco o ed e tiro a partícula to. Claro, eu não vou escrever I too worked with friends. Não existe. I worked with friends, tá? E aqui o verbo went, ele tem a escrita irregular no passado. Ele faz parte do verbo go, to go, o verbo ir. Então, we went to Brazil on vacation. Nós fomos para o Brasil nas férias, certo? Forma negativa dos verbos no simple past. Como é que a gente faz? A gente utiliza o didn't ou did not. Vai aí do que melhor você preferir. Nós utilizamos didn't ou did not. A gente coloca esse auxiliar do negativo do passado sempre antes do verbo da frase, tá? I didn't work. Só com um grande detalhe. O verbo work, ele volta ao normal. Toda vez que você utilizar didn't ou did, o seu verbo volta ao normal. Então, olha só. Para os regulares é mais fácil, porque basta você tirar o ed. I worked, I didn't work. Mas para os verbos irregulares fica mais complicado, porque você tem que saber a escrita dele na sua forma normal, na sua forma infinitiva, tá? Então, we went, we didn't go. Como assim? Essa didn't go ainda está no passado? Claro. Olha o auxiliar negativo do passado aqui. We didn't go. Nós não vamos. Nós não fomos, perdão. We didn't go to São Paulo. We didn't go to São Paulo. Nós não fomos para São Paulo. Forma interrogativa, interrogative form. Nós utilizamos o auxiliar did. Esse auxiliar did, ele não é necessariamente para ser escrito no início da frase. Não. Ele é escrito antes do seu sujeito. Ele é escrito antes do sujeito. Observe, eu só queria que essa janela desaparecesse da minha vida. Eu estou estressada. Vamos lá. Did you work for the weekend? Did you work? Olha aqui, eu tenho o verbo work que continua no passado, tá? Continua no passado, mas como eu tenho o auxiliar did, eu não preciso. Did you work? Não, do not exist, certo? Did you work? Aqui, did you go? E não did you went? Never. Did you go to Rio? Certo? Did you go to Rio? Vamos lá. Short answers. Se você perguntar, fizer uma pergunta e quiser uma resposta curta, obviamente, se for negativa, positiva, você vai usar também o auxiliar did. Yes, I did, tá? Se for negativa, no, I didn't, we didn't, you didn't, dependendo do sujeito que tiver na sua pergunta. Deixa eu ver meu bate-papo aqui se tem alguma dúvida. Bruno, não coloque nome não, Bruno, é só no final da aula, senão seu nome fica lá em cima e eu não vejo, tá? Vamos lá, meus amores. E aqui é justamente para mostrar que o did, ele tem que estar antes do sujeito e não no início da frase, certo? Where did you work? Where did you work? Aonde você trabalhou, certo? Where did you work? Então, não esqueçam, toda vez que você utilizar a diferença de quê, meu anjo? Coloque aqui, Serginho. Diferença do quê, gatão? Diga aí para ti, Adriane. Diferença de...
Deixa a Serginho digitar aqui para a tia Adriane ver um negócio. Do irregular para o... Ah, sim. Os verbos regulares, Serginho, ele tem esse nome de regular porque eles são acrescidos de ed ao final dele, tá? E como eu disse, essa lista desses verbos regulares não está disponível nos livros de inglês, não. Os irregulares sempre estão nos livros de inglês, tá? E eles têm a escrita diferente. Por exemplo, o verbo go no presente, no passado ele é went. O verbo bring no presente, no passado ele é brought. Você vai ver aqui já já no próximo slide que eu vou passar para vocês. Deu para entender, meu anjo? Dá um feedback aí para a tia. Ok. You are welcome. Vamos continuar aqui no próximo slide. Que música linda, hein? Nossa, chocante. Vamos lá. Eu tenho aqui um pequeno, certo? Uma pequena mostra dos verbos irregulares. Olha aí. Não só Serginho, mas todos os meus alunos. Olha como ele tem a escrita diferenciada. Então, aqui eu tenho o verbo no infinitivo. Alguns livros têm o to na frente, certo? Alguns livros têm aqui em cima a escrita infinitive, que é infinitivo. Outros têm present, que é presente, certo? Então, to begin, no passado, began, certo? To break, no passado, broke. To bring, no passado, brought. To build, no passado, built. Por isso que ele é chamado de irregular, porque ele tem a escrita diferente da sua primeira escrita, tá? Acontece dele ser escrito igual no presente e no passado? Claro que sim, gente. Acontece sim, tá? Por exemplo, to cut, cortar, é cut no presente, cut no passado, mas são muito poucos. A grande maioria, 99% dos verbos irregulares são escritos de forma diferente. Nem que seja uma letra que ele tenha de diferente uma da outra, mas ele é escrito diferente, tá? O verbo catch, no passado, é caught. O verbo come, no passado, é came. O verbo do, no passado, é did. O verbo drink, no passado, é drunk, tá? O verbo fly, no passado, é flew. O verbo lose, no passado, é lost, ok? O verbo think, no passado, é thought. O verbo see, saw. O verbo know, knew. O verbo sit, sat. E assim sucessivamente. Tá bom? Agora a gente vai passar para o próximo slide, aonde eu tenho aqui alguns verbos regulares. Lembrando, essa diferenciação entre regulares e irregulares você só vai ver no Simple Past, tá? Simple Past. Beleza? Vamos lá, meus lindos. O verbo love, no passado, loved. Eu acrescentei a letra D porque ele já termina com E, certo? O verbo work, worked. O verbo cry, cried. Tirei o Y para colocar IED. Quando é isso, professora, que eu não lembro? I don't remember. Gente, quando o verbo regular, se essa janela saísse daí, eu queria tanto agradecer a Deus por ela sair daí. Abençoada. Quando o verbo termina com Y, o verbo regular do passado, repeat with me. O verbo regular do passado terminar com Y e antes vier uma consoante, olha aqui, ó, consoante, aí eu substituo o meu Y por IED, cried, tá? The baby cried yesterday night. O bebê chorou ontem à noite, tá? The baby cried. O bebê chorou e não o bebê chora, tá? Play. Por que eu não tirei o Y? E a Adriane coloquei ED. Me diz. Amores, porque você só vai tirar ele quando antes vier uma consoante, meus chuchus. E aqui vem o quê? Uma vogal. Então, você apenas acrescenta ED, tá? Play it. I played football yesterday. Eu joguei futebol ontem. Beleza? Study. No passado, studied. Por que eu substituí por IED? Lembra da regrinha? Ah, tia Adriane, lembro sim, porque ele terminou em Y e antes vem uma consoante. Let's go to the next slide.
Estrutura do Simple Past. Qual é a estrutura da frase, meus amores? Vocês já viram? É só um complemento. Eu preciso de um sujeito, tá? I. Eu preciso de um verbo no passado, studied. E eu preciso de um complemento para montar minha frase. Last night. I studied last night. Eu estudei ontem à noite. I didn't study last night. Eu não estudei ontem à noite. O que aconteceu com o meu verbo study? Ele voltou ao seu estágio normal. Por quê, hein? Quem lembra da explicação? Porque quando eu uso didn't ou quando eu uso did, o verbo volta ao normal. Lembra? Remember? O verbo volta ao seu normal. Ok, meus lindos e minhas lindas? Algumas frases no Simple Past para você entender. Olha só. We didn't go to school yesterday. Repeat aí with me. We didn't go to school yesterday, tá? His birthday was the day before yesterday. She studied math last night. They visited their uncle last month. I called you 3 days ago. We learned how to dance samba last week. Deixa eu ver aqui o meu bate-papo. War is happening. Rafinha, nome depois. Tem tempo ainda. Vamos lá. Agora a gente vai ver outro tempo verbal também utilizado no passado, certo? Que é o past continuous. Past continuous. Vamos ver como é que a gente usa esta... Janela, janelinha, janelão. Saia do meu slide ou eu vou ter um infartão. Vamos lá. Obrigada. Thank you very much. Ótimo. Vamos lá, gente. Quando é que a gente usa o past continuous tense? Gente, a gente usa quando eu quero fazer uma frase, certo? Que eu vou me referir a uma ação que estava em progresso em um determinado tempo do passado. Exemplo. Deixa eu admitir Rafa aqui. A janela está no meio do slide. Oi. Eu vou chorar. Gente, olha só. Alguns advérbios de tempo a gente utiliza em determinadas estruturas. Por exemplo, se eu vou construir frases no passado, eu uso yesterday, last night, last week... e a gente usa advérbios atemporais de acordo com o tempo verbal que a gente vai construir frases. Rafa, meu anjo, eu disse a você que não colocasse o nome, você colocou 2 vezes. Aí seu nome na chamada vai ficar lá em cima, porque a galera vai participando e eu não vejo seu nome. Não é para colocar o nome agora não, gente. 7 meses, quase 8 meses de aula remota, vocês ainda não entenderam. Estrutura, eu preciso de um sujeito, certo? Eu preciso do verbo to be, was ou were, ok? Was é usado para I, he, she, it. Atenção, was é usado para I, he, she, it. E were é usado para you, we, they. You, we, they. Preciso de um verbo principal acrescido de ing e um complemento de frase, ok? Negativa, was not ou wasn't. Was not ou wasn't. Vamos lá. Era tão mais easy quando só se usava do, don't, jogava um ing no final. É mesmo, Kaique. Cada tempo verbal com a sua estrutura, tá? Vamos passar adiante. Atenção, meus amores. Eu tenho alguns exemplos aqui de frases no past continuous, tá certo? Você vai utilizar em ações no passado também, certo? Mas ações que poderiam estar acontecendo simultaneamente com outra ação ou que estava em progresso em algum tempo do seu passado. Certo? Espera aí, deixa... Vamos lá? Então, alguns examples de frases no past continuous. Preste atenção na oralidade, repita a frase e a tradução. E leia a tradução, tá? Vamos lá.
I was reading a book while he was watching TV. Observe que foram ações do passado que aconteceram simultaneamente em progresso em algum tempo passado. Então, I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV, certo? My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador em casa. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Repitam aí, amores. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Vamos para essa frase aqui. I was watching Brazil's game when the phone rang. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Next, we were talking when the teacher arrived. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. They were studying when somebody rang the bell. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. He was constantly owing money to his friends. He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. She was often asking for help. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. They were always making the same mistakes. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Então, observe, eu tenho o verbo to be, eu tenho um verbo acrescido de ing, tá? E eu tenho um complemento da frase, certo? Esse aí é o past continuous. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. My father was washing the dishes. Meu pai estava lavando a louça. Diferente se eu falasse assim, my father washed the dishes. Meu pai lavou os pratos. Ponto. Certo? Eita, a galera passa numa velocidade aqui medonha. O que a gente vai fazer agora, meus chuchus e minhas chuchucas? Você vai agora pegar aí um papelzinho, se é que você está anotando alguma coisa, e você vai responder para mim essas questões, tá? E a gente vai corrigir essas questões juntinhos. Então, olha só, eu vou dar um tempinho pequeno de 1 minuto para você observar a questão e ir respondendo, certo? E a gente vai corrigir aí depois, analisando as alternativas que nós temos aí. Vamos lá, meus amores, atenção. Essa é uma questão, certo, tirada de um vestibular da PUC, certo? PUC é uma faculdade muito conceituada. Ela tem alguns estados aqui do nosso país, certo? E é uma faculdade muito, extremamente bem conceituada, que para entrar tem que ser top, tá? Tem que ser caba estudioso mesmo, senão não chega nem perto. Vamos lá, meus amores. Complete the following text using the correct past tense conjugation. Deixa eu tirar meu rostinho daqui. Of the verbs in parentheses in English. Beleza? Então, você tem que analisar a frase para ver que tempo verbal você escolheria para essa frase. Só que como nós estamos abordando o tempo verbal past, simple past, tá? Ou past continuous, obviamente vai ser um desses dois. Mas se você pegasse uma questão dessa no vestibular aí, e você falasse, eita, e agora? Eu vou fazer o quê, hein? Chega a dar até uma urticária, chega a dar até um piolho, né? Uma coisa assim. Você vai escolher o quê? Aí você vai olhar as frases para você observar se tem algum advérbio atemporal, certo? Que indica que a frase está no presente, passado, futuro e etc. Ok? Vamos lá, meus amores. 1 minutinho para você responder essa questão. Coloque aí a resposta no seu papelzinho. Coloque aqui, compartilha comigo no meu bate-papo a sua resposta. E aí, galerinha?
galeritia, galeríssima, galerésima. Deixa eu ver aqui, meus chuchus, como é que está meu WhatsApp? Aí está ótimo, galerinha concentrada na aula de inglês. Eles são demais, eles são topado, rochedo mesmo. Tá, rocheda. Pronto? Conseguiram responder essa primeira questão? Gente, essa questão ela tem uma palavrinha que ela nos diz o tempo verbal que ela está se referindo. E aí? Olha só, você procurando aqui, não tem na primeira linha, deixa eu ver meu bate-papo aqui. Serginho colocou letter B. Let's correct, Serginho. Olha, amores, eu tenho uma palavra, a janela, tá bom? Eu faço o quê, gente? Pelo amor de Deus. Assistam algum tutorial para me ensinar a tirar essa janela. Sai daí! Pronto, apareceu. Gente, tem uma única palavra que nos mostra o tempo verbal dessa frase. Olha, they went home. They went. Went é o verbo go no passado. Então, essa atividade aqui, ela está no simple past, tá bom? Vamos ver aí quais são os simple past dos verbos em parênteses. Go. O verbo go, o simple past dele não é go. O passado não é will go. Não é had gone. É went. Beleza? Dance é um verbo regular. Danced. Eat é um irregular. Ate. Leave é irregular. Left. Decide. Decided é um verbo regular. See. Saw. Get. Got. Take. Ai, eu passei. Que coisa. Take. Took. E fall. Fill. Então, a opção correta é a letra B. Para quem acertou, congratulations. Vamos continuar? Olha, a faculdade Mackenzie, gente, também é extremamente bem conceituada, tá certo? Mackenzie também entra a galera que estuda mesmo, viu? Vamos lá, meus amores. The negative form of he sold his car last week is. Então, a forma negativa da frase he sold his car last week is. Vamos lá, galerinha? Não, Serginho, é só para você responder aí, tá? E aí? He doesn't sells. Gente, doesn't é usado para o simple past? Não. Doesn't é usado para o simple present, certo? Doesn't sold? No. Didn't é usado para o simple past? Yes, of course. Didn't é usado para o simple past? Yes, of course. Doesn't é usado? No. Tá? Então, as opções são a letra C e D. Coloca aí para mim qual é a opção correta. Deixa eu ver aqui se tem uma participação. Letter C. Eita, Serginho, tu não existe não. Vamos lá. Letter C. Pay attention. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra participação. Alisson Miller colocou letra C. Serginho também, letter C. E aí, amores? Vamos lá. Gente, atenção. Quando a gente utiliza, certo? O didn't. Quando a gente utiliza o didn't, o que acontece com o verbo? Ele volta ao normal. Então, a diferença entre a letra C e D é que o verbo sold é o passado do verbo sell. Então, he didn't sell. He didn't sell. Ok? Lembra, remember, quando a gente usa didn't ou quando a gente usa did, o verbo volta à sua escrita normal. Então, é he didn't sell e não he didn't sold. Beleza? Vamos lá, meus chuchus. Terceira questão. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses conjugados no simple past. Tá, vamos lá.
A janela está aqui, estressando, será? Vamos lá. She. O verbo go. O verbo go no passado é o quê, amores? She, o quê? Pega seu ventilador. She. E aí, quem pode colocar uma participação no bate-papo para mim? Deixa eu ver aqui como é que está. Opa, opa, opa. Muito bem. Me aceite. Fala comigo aqui no WhatsApp, Naíris. Vou ligar aqui o celular agora, amore. Fala aqui no WhatsApp, Florzinha, comigo, falem. Tá certo, Kaique, essa é a escrita mesmo. Gustavo, Serginho e Kaique colocaram a participação correta. É o verbo went. Perfeito. Perfeito. Só que agora, na letra B, eu tenho went e eu tenho not. Como é que fica a negativa dessa frase? Went não, sorry. Want e not. A bendita da janela estava aí enchendo os meus pacovás. Vamos lá, meus chuchus. Want e not. Como é que fica essa frase na forma negativa? A gente não usa só not, não, viu? Remember. E aí? Coloca no bate-papo para mim aqui algo. Deixa eu ver. Não é went, não, Gustavinho. Não é went, não. É want. É o verbo querer. Não é o verbo ir, não. É want, não went. O auxiliar você acertou. Só o verbo que você achou que era went. Não é. Ele já está escrito normal aí, want. Está fechado. Não tenho, não sei como é que eu tiro esse negócio da frente, galerinha, não sei. Olha só, a negativa do passado, lembra que a gente usa didn't ou did not, lembra? Didn't o quê? Want. Didn't want. Didn't want, certo? Letra C. Your parents. Your parents. Agora o verbo make, como é que ele fica? Deixa eu ver aqui. Coloca a resposta no bate-papo aí. Pronto, Nair, já respondi para você, meu anjo. Viu? Vamos lá, meus amores. Your parents, o verbo make, no simple past, ele fica made, tá? M-A-D-E, made. Deixa eu responder Yasmin Naires aqui no coisa. Vê aí, Yasmin. Vê aí, Yasmin. Eu não sei, amor, eu nem sabia disso, viu? Vamos lá, meus amores. Então, aqui fica made, tá? Letra D. You. Eu tenho o sujeito you. Vamos ver, né? Vamos ver. Depois tem que falar com a Isabel para ela te dar essa resposta, viu, amor? You talk. Como é que a gente faz uma frase interrogativa utilizando o passado? Quem lembra? Nós utilizamos a quê? 5. Vai assistir televisão. E a comida já tá pronta? Não, falta só essa carne. Vai assistir televisão. Vamos lá, meus anjos. Did é o auxiliar, tá certo? Did you, muito bem. Did you o que, amores? Did you talk? Normal, porque eu já estou usando did, então eu não preciso acrescentar nada ao meu verbo, tá? Então, did you talk? Did you talk? Beleza? Última da terceira questão. Sophia and Jane. E aí, meus amores? Sophia and Jane. Qual é o passado do verbo to be para esses dois sujeitos aqui, ó? E aí? Sophia and Jane. E aí?
Qual é o passado do verbo to be? Procurem aí a lista dos verbos irregulares, amores. É were. Sofia and Jane were. W-E-R-E. É, né? W-E-R-E. Sofia and Jane were at the party. Sofia e Jane estavam na festa. Certo? Quarta questão. Assinale a alternativa correta para o simple past dos verbos irregulares. Drive, forget and got. Qual é a opção correta, amores? Coloque aí para mim. A letra A, B, C, D ou E? E aí? A opção correta é a letra, e aí? Drive, drove, forget, forgot. E o got, do mesmo jeito. Tá bom? Gente, coloque o nome para mim no bate-papo, por favor. Nome e a sua série, agora sim. Faltou algumas questões, mas nós não temos mais tempo para isso, tá certo? Vamos aí à atividade remota complementar da próxima semana, mesmo com o retorno das aulas presenciais, de forma gradual, você precisa fazer a atividade remota, beleza? Página 116, amores. A nossa atividade remota é a página 116. Está aqui um trechozinho dela. Qualquer dúvida que tiver em relação a ela, eu estou aqui para lhe ajudar. Thanks for your attention, gente. Muito obrigada pela atenção de hoje. Eu espero encontrá-los na próxima semana. Se não for mais ficar com vocês por conta das aulas presenciais, a gente se despede por aqui. Senão a gente se vê na próxima semana. Daniel, o que é isso? Tá bom? Um beijo. A gente continua no WhatsApp até meio-dia e a gente se vê na próxima semana, tá? Um cheiro, fiquem com Deus. Tenham uma semana de bênçãos, de muito estudo, se Deus quiser. Beijo.